Sêneca, Cartas a Lucílio, Livro 20, Parte 2. Os dias já estão começando a ficar mais pequenos, mas mesmo assim, ainda facultam tempo suficiente a quem estiver disposto, passe a expressão, a surgir quando surge o dia. Mais nobremente atento aos seus deveres será o homem que se levanta antes de ele nascer e acolhe já a pé os primeiros raios de sol. Será, pelo contrário, uma vergonha permanecer deitado quando o sol já vai alto e começar a atividade só ao meio-dia. E até mesmo o meio-dia ainda é para muitos uma madrugada. Há gente para quem não tem sentido a distinção entre a noite e o dia e não é capaz de abrir os olhos pesados da bebedeira da véspera, senão quando a noite já começa a cair. A condição de tal gente assemelha-se à dos nossos antípodas que, como diz Virgílio, vivem ao contrário de nós. Quando o sol nascente se aproxima de nós, com os cavalos ofegantes, a estrela da tarde começa a brilhar sobre eles com seus raios. Só que é um modo de vida e não a localização geográfica que distingue tal gente do comum das pessoas. Temos aqui mesmo em Roma autênticos antípodas que, no dizer de M. Catão, nunca viram o nascer nem o pôr do sol. Como acreditar que semelhante gente sabe como viver, se nem sequer sabe quando? E dizem temer a morte, esses que preferem viver como que enterrados. Gente de tão mau agüeiro como as aves noturnas, por muito que empreguem no vinho e nos perfumes as trevas em que vivem, por muito que gastem os seus tempos de viciosa vigília em banquetes requintados de milhares de pratos, mais do que uma festa, o que eles fazem é celebrar os próprios funerais, só que o culto dos mortos é normalmente celebrado de dia. Mas para quem leva uma vida ativa, nenhum dia é longo demais. Dilatemos a nossa vida, apenas na ação está a justificação e o dever de tal prolongamento. Limitemos a duração das noites, transferindo parte delas para ocupações próprias do dia. As aves que se criam com vista a futuros banquetes são mantidas no escuro, para que a imobilidade favoreça a engorda, pois a inação total faz com que o seu corpo adquira um acréscimo de gordura, e a vida na sombra torna-as pesadas e obesas. Pelo contrário, o aspecto físico dos homens, que preferem a vida noturna, é disforme, tem no rosto uma cor mais inquietante que a palidez da doença. Ficam quase transparentes, sem força nem energia, como carne apodrecida, em corpos ainda vivos. E isto ainda eu considero o menor dos seus males, pois na alma a escuridão é muitíssimo maior. A alma dele jaz no torpor, numa treva tal que até os cegos lhe causam inveja.
Aliás, quem é que alguma vez precisou de olhos para viver às escuras? Perguntas-me tu como se origina na alma esta forma de depravação, que consiste em evitar o dia para fazer apenas vida noturna. Todos os vícios são hostis à natureza. Todos eles evitam a ordem natural das coisas. O objetivo precisamente da vida libertina é deliciar-se com o insólito, afastar-se não apenas um pouco do caminho justo, mas distanciar-se dele o mais possível, até levar um tipo de vida em tudo contrário ao normal. Ou não te parece ser contra a natureza, beber em jejum, encher de vinho o estômago vazio e só ir comer depois de embriagado? E, todavia, é este um vício habitual entre os jovens romanos, amadores de cultura física, que vão encher-se de bebida quase à beira da piscina, entre os banhistas nus, mas que bebem para logo a seguir rasparem o suor que provocaram com incontáveis bebidas bem fortes. Beber depois do almoço ou do jantar, isso toda a gente faz. É essa a prática corrente entre os agricultores ignorantes do que seja o verdadeiro prazer. O vinho puro só satisfaz quando não circula entre os alimentos e pode penetrar livremente até os nervos. A embriaguez só é boa quando tem todo o espaço por sua conta. Não te parece que vive contra a natureza um homem que se veste de mulher? Não vivem contra a natureza aqueles que procuram perpetuar indevidamente a aparência da mocidade? Que sorte mais cruel ou miserável poderá imaginar-se do que a de alguém nunca vir a ser homem para continuar a entregar-se a um homem, alguém a que o sexo devia pôr ao abrigo da violação, mas que nem graças à idade fica protegido contra ela. Não vivem ao contrário da natureza aqueles que desejam ter rosas no inverno ou que, à custa de proteções aquecidas e de oportunas transplantações, conseguem produzir lírios no tempo das brumas? Não vivem ao contrário da natureza aqueles que plantam pomares no alto de torres? Ou aqueles que possuem bosques frondosos nos tetos e terraços das suas casas, fazendo nascer as raízes a uma altura que a custo as copas normalmente atingiriam? Não vivem ao contrário da natureza aqueles que constroem em pleno mar os alicerces das suas termas na convicção de que é impossível nadar com requinte se as suas piscinas aquecidas não estiverem expostas ao vento e às ondas? E uma vez habituados a fazer tudo ao contrário da ordem natural, acabam por se afastar em tudo da natureza. É dia, logo é hora de dormir, é hora de repouso, toca fazer exercício, a passear, a almoçar, já se aproxima a aurora, a altura ideal para jantar. O que importa é não fazer o que toda a gente faz. Viver como o comum das pessoas é sinal de vulgaridade. Não nos guiemos pelo horário dos demais. Determinemos nós quando começa e acaba a nossa manhã. Para mim, essas criaturas são verdadeiros defuntos. O que distingue em boa verdade é a morte. Mesmo a morte é prematura da vida desta gente que só tem por luz velas e archotes. Houve uma época em que, lembro-me bem disso, muitos homens levavam este gênero de vida. Entre eles havia um antigo pretor, Acílio Buta. Depois de esbanjar um imenso patrimônio, foi lamentar-se a Tibério da miséria em que caíra. Acordaste tarde, respondeu-lhe o imperador. Júlio Montano, poeta sofrível, bem conhecido, primeiro pela amizade e depois pela indiferença de Tibério, recitava um dia um poema em que, a torto e a direito, falava do nascer e do pôr do sol. Um dos auditores, irritado por o recital durar o dia inteiro,
Dizia que nunca mais se devia assistir às suas declamações. Então Pinário Nata exclamou: eu, por mim, não posso ser mais simpático para com ele. Estou disposto a escutá-lo, desde o nascer até um pôr do sol. Quando Montano recitava estes versos, Febo começou a emitir ardentes chamas. O dia clareava róseo. A melancólica andorinha, antes de partir de novo, leva às crias pipilantes comida que lhes parte em migalhas, com o bico delicado. Um certo cavaleiro romano, de nome Varo, amigo de M. Vinício, grande apreciador de opíparos banquetes, a que a língua de prata lhe facultava o acesso, exclamou: lá começou Buta a dormir. Daí a pouco, quando Montano recitava, já os pastores instalaram os rebanhos nos redis. Já a noite lenta começa a trazer o silêncio à terra sonolenta. O mesmo Varo gritou: que dizes? Já é noite? Então tenho de ir cumprimentar o Buta. Nada era mais conhecido em Roma do que a vida completamente às avessas que Buta levava. Mas, como disse, pela mesma época, muitos outros viviam assim. O motivo porque alguns preferem esse estilo de vida não é tanto eles pensarem que a noite tem por si mesma algum encanto especial. É antes a sua repugnância por tudo que é habitual. É a sua má consciência que a luz do dia acentua. É ainda o fato de eles desejarem ou desprezarem as coisas consoante elas são caras ou baratas, e por isso a luz que é gratuita só lhes desperta indiferença. Como se isto ainda fosse pouco, os libertinos pretendem que a sua vida, enquanto eles vivem, ande nas bocas do mundo, pois imaginam perder o seu tempo se ninguém falar deles. Por isso estão sempre a fazer qualquer coisa que suscite falatórios. Muitos dissipam os bens em festins, muitos outros com as amantes, mas para ganhar fama num tal meio importa mais a originalidade do que a dissipação pura e simples. Numa cidade tão ocupada como Roma, uma perversão vulgar não é matéria para conversas. Nós ouvimos um dia esse exímio conversador que foi ao Binovano Pedão contar que habitara em tempos o andar que dava para a casa de Sexto Papínio, um desses muitos inimigos da luz do dia. Por volta das 9 da noite, contava ele, ouço o som da chibata. Pergunto o que se passa. Dizem-me que ele está fazendo as contas com os escravos. Cerca da meia-noite, ouço uma gritaria pegada. Pergunto o que se passa. Respondem-me que faz gargarejos para aclarar a voz. Às 2 da manhã, pergunto o que significa aquele estrépito de rodas. O senhor vai passear. Já de madrugada, grande correria, chamam-se os escravos, os escansões, e os cozinheiros surgem de roldão. Que se passa? O nosso homem acabou de sair do banho e exige que lhe sirvam o vinho com mel e flocos de cereais. Dirão vocês que o jantar deste homem durava mais do que um dia. Nada disso, pelo contrário, ele até vivia muito frugalmente. A única coisa que gastava era a noite. E quando alguns de nós chamamos ao homem um sórdido avarento, Albinovana acrescentou, até podereis dizer que ele vivia de óleo de candeia. Não deves admirar-te por descobrires no vício tantas peculiaridades. Os vícios são numerosos, revestem inúmeros aspectos, é impossível classificá-los a todos. A observação do bem é simples, a do mal é complexa e suscetível de infinitos desvios. O mesmo sucede com os costumes. Para quem segue a natureza, tudo se apresenta fácil, sem problemas. Poucas diferenças há entre os costumes dos homens de bem. Pelo contrário, os hábitos dos viciosos diferem não só dos normais, mas também entre si. A causa principal desta moléstia
parece-me ser a repugnância pela normalidade, a gente que se quer diferenciar dos demais, pelo vestuário, pelo requinte gastronômico, pelo luxo dos carros. Do mesmo modo, se quer distinguir pela utilização do tempo. Rejeita os pecadilhos comuns, porque depende das perversões para alcançar a sua triste reputação, e tal reputação é tudo quanto pretendem da vida estes indivíduos que vivem, por assim dizer, às avessas. Em conclusão, Lucílio, prossigamos na via que a natureza nos prescreveu, sem dela nos apartarmos um passo. Se a seguirmos, tudo nos parecerá fácil ao nosso alcance. Tentar viver ao contrário da natureza é a mesma coisa que remar contra a maré. Cheguei à minha vila de Alba, já noite adiantada, arrasado mais pelo acidentado do percurso do que, propriamente, pela distância. Entro em casa e a única coisa preparada que encontro é o meu apetite. Decido estender-me e descansar no divã e aproveitar da melhor maneira o tempo que o cozinheiro e o padeiro me vão fazer esperar. Dialogo comigo mesmo. Nenhum contratempo é realmente grave, se o encararmos de ânimo leve. Nem nos teremos de aborrecer com nada, se não decidirmos exagerar e tomar a peito os nossos aborrecimentos. O meu padeiro não tem pão para me dar. O feitor, o mordomo ou o caseiro com certeza que terão algum. Pão de segunda, dirás. Espera um pouco e em breve ele se tornará de boa qualidade. Mas a fome se encarregará de o transformar num pão macio e branquinho. Bastar-me-á, para tanto, não comer enquanto a fome não me apertar. Decido-me, portanto, a esperar, ou que alguém me dê um bom pão, ou que eu não me importe de comer o mal. Precisamos de nos contentar com pouco. Não faltarão, mesmo a gente rica e bem preparada, lugares e ocasiões em que depare com dificuldades. Ninguém pode possuir tudo quanto quer, mas toda gente pode não querer o que não tem e aproveitar com satisfação o que as circunstâncias lhe proporcionam. Uma grande parte da nossa liberdade está no estômago bem educado e habituado a sofrer contrariedades. Ninguém pode imaginar o prazer que eu sinto ao ver como a minha fadiga se acomoda a si própria. Não preciso de massagistas, nem de um banho quente. O único remédio de que necessito é um pouco de tempo. A tensão resultante do cansaço relaxar-se-á com repouso, e o meu jantar de circunstância saber-me-á melhor do que um banquete de recepção. Tive de experimentar de improviso de que era capaz a minha alma, e o resultado da experiência é, por isso mesmo, mais imediato e conforme a verdade. Quando a alma se prepara de antemão e se dispõe a aguentar o que possa sobrevir, não é tão evidente a robustez real de que ela dispõe. As melhores provas de firmeza de alma são as que surgem de improviso. A aceitar os contratempos, não só com calma, mas também com boa disposição. Não se irritar, não resmungar, suprir as carências com a ausência de desejos, convencer-se de que aos seus hábitos pode faltar qualquer coisa, mas que a si mesma nada falta. Nós não nos damos conta de que imensas coisas são supérfluas, senão no momento em que elas nos faltam, o que significa que nós as usamos apenas porque a tínhamos, e não porque as devêssemos usar. E quantas coisas não adquirimos nós apenas porque outros, a grande maioria, as adquiriram. Uma das causas da nossa infelicidade é nós vivermos sempre a imitar os outros, não nos guiando pela razão, mas deixando-nos arrastar pela moda. Se fossem poucos a usar certas coisas, nós não as quereríamos imitar, mas quando a moda se generaliza, lá vamos nós atrás, como se a frequência fosse sinal de algum valor. Em vez do bem, usamos como critério o erro.
na condição apenas de esse erro ser o hábito da maioria. É assim que ninguém hoje viaja sem uma escolta de cavaleiros númidas, sem um acompanhamento de batedores a pé. É uma vergonha social não ter serviçais que desobstruam a via de transeuntes e que, pela nuvem de pó que levantam, mostrem que se aproxima uma personagem importante. Não há ninguém que viaje sem uma fila de mulas carregadas de vasos em cristal, em murra, cinzelados pela mão de artistas célebres. É uma vergonha social dar a aparência de viajar somente com bagagem que possa levar encontrões à vontade. Toda gente se faz acompanhar de pajens, com o rosto coberto de cremes. Não vá o sol ou o frio macular a sua pele delicada. É uma vergonha social ter no cortejo de escravos algum jovem de cara saudável, livre de cosméticos. Há que evitar a conversa deste tipo de gente, verdadeiros almocreves do vício que o difundem de lugar em lugar. Poderia pensar-se que a pior raça de homens fossem os difusores de boatos, mas não, há também os difusores do vício. Nada mais nocivo do que ouvi-los falar, mesmo que as suas palavras não criem raízes de imediato, deixam pelo menos na alma algumas sementes que perduram em nós, quando nos apartamos deles, para mais tarde ressurgirem em força. Quem assiste a um concerto leva consigo nos ouvidos a doce melodia da música, que perdura e impede a reflexão e não deixa fixar a atenção em coisas mais sérias. Do mesmo modo, a conversa dos aduladores e entusiastas do vício permanece no ouvido muito depois de a ela termos assistido. E não é fácil expulsar da alma esse som tentador. Ele continua a ressoar em surdina, acudindo-nos periodicamente à ideia. Devemos, por conseguinte, cerrar os ouvidos a tão perniciosas conversas, e logo desde o início, pois assim que lhes damos acolhimento, elas crescem de atrevimento, e por fim até nos chegam a garantir. A virtude, a filosofia, a justiça, tudo isso não passa de ruído sem significado. A felicidade consiste apenas em gozar a vida, comer, beber, gastar a rodos. Isso sim é que é viver, lembrando-nos de que somos mortais. Os dias passam, a vida escoa-se irremediavelmente. Temos dúvidas? Para que serve a sabedoria? Qual o gozo de nos fazermos ascetas quando ainda estamos em idade de poder, de dever fruir de prazeres que, de uma forma ou de outra, o tempo acabará por negar-nos? Não significará isso anteciparmos-nos à morte e renunciarmos prematuramente aos prazeres que ela há de roubar-nos? Não tens uma amante, nem um rapazinho para provocar os ciúmes da amante. Sais de casa diariamente sem nunca te embriagares. Jantas como se tivesses de ir dar contas da despesa ao teu pai. Isto não te chama a viver, mas sim ver viver os outros. Só por demência é que poupas a herança que hás de deixar, negando a ti mesmo todos os prazeres, e só conseguindo que o teu herdeiro te deteste em vez de te amar, pois quanto mais tu lhe deixares, mais ele desejará a tua morte. Não ligues a menor importância a esses severos e sombrios censores da vida alheia e inimigos da sua própria, esses filósofos que pretendem dar lições ao mundo. Não hesites em preferir a boa vida à boa reputação. Devemos fugir de tais loas como do canto das sereias, que Ulisses não se atreveu a escutar senão bem atado ao mastro do navio. O seu efeito é o mesmo. Afastam-nos da pátria, dos pais, dos amigos, da prática da virtude, e se não lhes passamos ao largo, esmagam-nos de encontro a uma vida de vergonha e depravação. Muito preferível é seguir o caminho do bem
e nele persistirmos até que somente nos dê alegria aquilo que se conforma à moral. Esta via estará ao nosso alcance, se nos persuadirmos de que apenas há dois tipos de coisas que nos podem atrair ou afugentar. Atraem-nos as riquezas, os prazeres, a beleza, a ambição e outras agradáveis seduções. Afugentam-nos, pelo contrário, o sofrimento, a morte, a dor, a desconsideração, as privações. O nosso dever, portanto, é adquirirmos uma formação que nos permita não temer estas, nem desejar aquelas. Lutemos contra umas e outras, cedendo o terreno ao que nos alicia, reunindo as forças contra o que nos ataca. Não vês tu como é diversa a posição do corpo, conforme se desce ou se sobe por um plano inclinado? Quem desce um barranco, inclina o corpo para trás. Quem sobe uma ladeira, inclina-o para a frente. Atirar o peso do corpo para a frente quando se desce, ou atirá-lo para trás quando se sobe, meu caro Lucílio, é contrariar as leis naturais. Ceder ao prazer equivale a uma descida. Afrontar as dificuldades equivale a uma subida. Neste segundo caso, necessitamos de todo o esforço para subir. Naquele necessitamos é de nos refrear. Não penses tu que eu apenas considero altamente nociva para nós a conversa daqueles que enaltecem o prazer e que despertam em nós o medo do sofrimento, como se este em si não bastasse para nos atemorizar. Não, eu também considero nocivos todos aqueles que, utilizando uma linguagem de estoicos, apenas nos convidam ao vício. O raciocínio deles é este: só o sábio é hábil a fazer amor, só o sábio é capaz de praticar esta arte. Também é o sábio o maior perito em servir bebidas e em praticar amores homossexuais. Investiguemos, portanto, até que idade os rapazinhos servem para fazer amor. Deixemos estas práticas para os gregos. Por nosso lado, atentemos antes nestas máximas: ninguém é bom por obra do acaso, a virtude aprende-se. O prazer é uma coisa rasteira, insignificante, a que não devemos dar o mínimo valor. Os animais irracionais conhecem-no igualmente, até os seres mais vis e desprezíveis correm para ele. A fama é algo de vão e volúvel, mais instável do que o vento. A pobreza só é um mal para quem se revolta contra ela. A morte não é um mal, é sim, se queres saber, a única forma de igualdade entre os seres humanos. A superstição é um erro e uma loucura que receia os deuses em vez de os amar, e os profana em vez de lhes prestar culto. Que diferença há, de fato, entre negar os deuses e profaná-los? Aqui está o que nós devemos não só dizer, mas, sobretudo, interiorizar. A filosofia não pode prestar-se a desculpar o vício. Se o médico recomenda a um doente toda espécie de excessos, é porque este não tem salvação possível. Posso dar-te a saber muitos preceitos dos antigos, se te não repugna conhecer certas minúcias sutis. Claro que te não repugna, não há sutileza capaz de te meter medo. Não cabe na tua excelente formação abordar apenas as questões de grande peso. Tens também a minha aprovação por procurares sempre extrair dos teus estudos algum progresso moral e por apenas te indagares quando vês que uma extrema sutileza não leva a resultado algum. Vou fazer o meu melhor para que não seja este o caso. A questão é esta: o bem é aprendido pelos sentidos ou pelo intelecto? Ponto anexo. Nos animais irracionais e nos recém-nascidos não existe a noção de bem. Os pensadores, para quem o bem supremo é o prazer, consideram que o bem é sensível. Nós, pelo contrário, como entendemos que o bem é coisa própria da alma,
temo-lo por inteligível. Se fossem os sentidos a ajuizar do bem, não haveria motivo para recusarmos qualquer prazer, pois todos eles nos atraem, todos nos seduzem. Inversamente, também nunca sofreríamos voluntariamente dor alguma, uma vez que toda a dor é lesiva dos sentidos. Além disso, também não nos mereceriam nenhuma censura, nem os excessivos apreciadores do prazer, nem os mais tímidos perante a dor. E, todavia, nós censuramos a gula e a libertinagem, e desprezamos os homens que, por medo à dor, não ousam comportar-se como verdadeiros homens. De fato, onde está a sua falta, se é verdade que eles obedecem aos sentidos, e é a estes que cabe ajuizar do bem e do mal. Não foi aos sentidos que concedestes o direito de decidir o que merece ser procurado e o que deve ser evitado? Ora, a verdade é que apenas à razão cabe o direito de decidir em tal matéria, assim como é ela a decidir sobre a felicidade. A virtude, a moral, é ela também quem determina o que é o bem e o que é o mal. De acordo com os pensadores acima referidos, é a parte inferior que se concede pronunciar-se sobre a superior. Por outras palavras, são os sentidos obscuros e confusos, mais lentos ainda nos homens do que nos animais, quem vai pronunciar-se sobre o que é o bem. E que dizer de um filósofo para quem o sentido mais apurado é o tato e não a visão? Um sentido que nem sequer é tão sutil e apurado como a visão, encarregado de destrinçar o bem e o mal. Estais a ver como é ignorante da verdade, estais a ver como rebaixa o sublime e o divino, este filósofo que decide por meio do tato qual o supremo bem e qual o mal supremo. Toda ciência, toda técnica necessita de uma base apreensível pelos sentidos, a partir da qual se desenvolva e progrida. Do mesmo modo, a felicidade também tem a sua base, o seu início, em algo de manifesto e apreensível pelos sentidos. Até mesmo vós, estoicos, dizeis que a felicidade tem o seu ponto de partida em algo de imediatamente evidente. O que nós dizemos é que a felicidade depende de a vida estar de acordo com a natureza. O que seja estar de acordo com a natureza é um dado evidente e imediato, tal como, por exemplo, o conceito de inteiro. Esse estar de acordo com a natureza, que é uma propriedade de todo o ser, assim que nasce. A isso não chamo eu um bem, mas sim o começo do bem. Vós atribuis à primeira infância o supremo bem, o prazer, o que equivale a dizer que o recém-nascido já parte da situação a que chega o homem perfeito. Não será isto pôr a copa no lugar da raiz? Se alguém afirmasse que o feto, oculto ainda no ventre materno, de sexo indefinido, ser frágil, incompleto e informe, já estava na posse de algum bem, o erro seria universalmente evidente. No entanto, que diferença separa a criança acabada de nascer e aquela que é ainda um fardo oculto no corpo da mãe? O grau de maturação de um e de outro, no que respeita à percepção do bem e do mal, é idêntico. O recém-nascido é tão incapaz de perceber o que é o bem como uma árvore ou como um animal irracional. E por que é que não existe o bem numa árvore ou num animal irracional? Porque carecem de razão. No recém-nascido, por conseguinte, também não existe o bem, porque ele carece ainda de razão. Somente quando aceder à razão, acederá também ao bem. Uma coisa é um animal irracional, outra coisa é um animal ainda não racional, e outra coisa é um animal racional, mas imperfeito. Em nenhum destes existe o bem, somente a razão é que permitirá a sua existência. Qual é então a diferença entre os três tipos que eu mencionei? No animal irracional, nunca existirá o bem. No animal que ainda não é racional, não pode por enquanto existir o bem. No que é racional, mas imperfeito, pode existir o bem, embora de momento não exista. Repito, amigo Lucílio,
O bem não se encontra em todo e qualquer corpo, nem em toda e qualquer idade. Está tão longe da infância como do ponto de chegada está do ponto de partida, ou a obra acabada do esboço inicial. Não existe, portanto, num corpito frágil ainda em fase de crescimento, e não está nesse pequeno corpo como não estava ainda no embrião. Também se pode pôr a coisa nestes termos. Nós damos-nos conta de que há um certo bem, próprio de uma árvore ou de um arbusto, mas ele não está presente desde logo nos primeiros rebentos da planta ao brotar do solo. Também há um certo bem próprio do trigo, só que ele ainda não está presente na ervinha leitosa, nem quando a tenra espiga começa a ganhar folhas, mas somente quando o calor e a completa maturação dão à espiga a sua completude. Tal como nos restantes seres da natureza, o seu bem específico só aparece na plena maturidade. Também o bem específico do homem só surge nele quando ele acede à perfeita razão. Que bem específico é o do homem? Já te digo, é uma alma livre, elevada, que tudo submete a si mesma, sem a nada se submeter. E tanto este bem se não verifica na infância que a puberdade nem suspeita da sua existência, e até na adolescência seria utópico esperá-lo. E bem irá a velhice se após um longo e constante estudo se conseguir aproximar dele. Ora, se o bem é isto, obviamente será inteligível. Mas tu disseste, objetar-me-ão, que há um certo bem próprio da árvore ou do arbusto. Pode, portanto, haver um bem próprio do recém-nascido. O verdadeiro bem não existe nem nas árvores nem nos animais irracionais. Quando falamos em bem, a seu respeito estamos a usar a palavra bem em sentido figurado. E se me perguntas que bem é esse, eu dir-te-ei, é a obediência à sua própria natureza. O bem em si não pode de modo algum ser apanágio de um animal irracional, uma vez que é específico de seres mais dotados e perfeitos. O bem só existe onde existe a razão. Há na natureza 4 tipos de seres: a árvore, o animal, o homem ou Deus. Estes 2 últimos, por serem racionais, possuem natureza idêntica, apenas diferindo entre si por um ser imortal e o outro mortal. O seu bem específico é a natureza que lhe o faculta no caso do Deus, e o longo estudo no caso do homem. Os restantes seres são perfeitos em relação à sua natureza, mas não absolutamente perfeitos porque desprovidos de razão. A perfeição absoluta é aquela que é perfeita em relação à ordem universal da natureza, e esta é racional. Os diversos seres só podem ser perfeitos em relação à sua espécie. Uma criatura para quem não existe a felicidade não possui naturalmente a condição que permite a felicidade. Esta, por sua vez, depende de um conjunto de bens. O animal irracional não conhece a felicidade nem as condições que permitem a felicidade. Logo, não existe o bem no animal irracional. O animal irracional aprende o presente através dos sentidos e apenas se lembra do passado, se depara com uma conjuntura que lhe provoca uma sensação semelhante. É o caso de um cavalo que se recorda da estrada quando é levado até junto dela. No estábulo, porém, não tem qualquer recordação da estrada, embora a tenha percorrido inúmeras vezes. A terceira seção do tempo, ou seja, o futuro, também está fora do alcance dos irracionais. Ora, como é possível nós imaginarmos perfeita a natureza de seres que carecem da faculdade de recordar o passado? O tempo consta de 3 seções: passado, presente e futuro. Os animais só têm à sua disposição a mais breve e transitória das 3, o presente. A recordação do passado é rara e apenas é despertada pela ocorrência de circunstâncias presentes. Por conseguinte, o bem próprio de uma natureza perfeita não pode existir numa natureza imperfeita.
Se não for assim, isto é, se o bem em si estiver ao alcance da natureza animal, então está-lo-á também das plantas. Eu não nego que os animais irracionais, naquilo que parece ser conforme à natureza, possuem certas tendências fortes e determinadas. Só digo é que elas são desordenadas e confusas, ao passo que o bem, por definição, nunca é desordenado e confuso. Como assim? Os movimentos dos animais irracionais são sempre desregrados e sem finalidade? Eudilosia, desregrados e sem sentido se a natureza fosse suscetível de ordem. Os animais movem-se segundo a sua natureza. Uma coisa apenas se diz desordenada, se for suscetível de ser ordenada, tal como só se diz que está inquieto quem for capaz de estar tranquilo. Só existe vício num ser que possa praticar a virtude. O tipo de movimento próprio dos animais irracionais é apenas aquele que a sua natureza lhes permite. Mas, enfim, para te não demorar mais tempo, admitamos que no animal irracional há um certo bem, uma certa virtude, uma certa perfeição, mas esse bem, essa virtude e essa perfeição não têm valor absoluto. Tal valor absoluto é exclusivo dos seres racionais, a quem é facultado saber por que, dentro de que limites e de que modo agir. Em suma, o bem só existe em quem existe a razão. Agora tu queres saber qual a finalidade de toda esta discussão e que proveito ela pode trazer à tua alma. Já te digo, primeiro serve para exercitar a alma, dar-lhe a cuidade, entretê-la numa ocupação séria, dada a sua permanente tendência para a ação. Além disso, serve para reter os homens que se inclinam para o mal. Mas digo-te mais ainda, de nenhum modo eu te posso ser mais útil do que dando-te a conhecer o teu bem próprio, separando-te dos animais irracionais e pondo-te em companhia de Deus. Afinal, pergunto eu, para que tentares desenvolver a força física, a natureza deu forças bem maiores a muitos animais, domésticos ou selvagens, para que embelezares-te, faças o que fizeres, muitos animais irracionais serão sempre mais belos do que tu, para que penteares com tanto cuidado os teus cabelos, com o cabelo caído à moda dos partos, atado à moda dos germanos, ou eriçado como usam os citas. Mais densas serão sempre as crinas de qualquer cavalo, e mais bela a juba de qualquer leão. Mesmo que decidas treinar-te para corridas de velocidade, nunca serás tão veloz como uma lebre. Não quererás tu deixar essas competições em que necessariamente ficarás a perder em especialidades que não são a tua, e remeter-te à prática do teu bem específico. Esse bem, que consiste numa alma escorreita e pura, émula da divindade erguida acima do vulgo humano e sem recorrer a nada exterior a ti. És um animal racional. Qual é então o teu bem próprio? A perfeita razão. Procura elevá-la ao mais alto grau. Deixa expandir-se tanto quanto lhe for possível. Considera-te a ti próprio feliz, somente quando toda alegria nascer de ti mesmo. Quando, ao ver os objetos que os homens conquistam, ambicionam, guardam como preciosidades, nenhum encontrares entre eles que tu prefiras ou, melhor ainda, que tu sequer desejes. Vou oferecer-te uma sentença lapidar que servirá para te pesares a ti mesmo e avaliares qual o teu grau de perfeição. Serás possuidor do teu único bem próprio quando te convenceres de que os felizes deste mundo são os mais infelizes dos homens.